Caríssimos e caríssimas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou o Daniel Nonato e o encontro de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da política também, o discurso do Lula, um pouquinho só, né? E uma espiritualidade em crise. Lembrando que o evangelho de hoje, Mateus capítulo 12, versículo 14 ao 21, onde Jesus deixa os fariseus e doutores da lei sem uma resposta. Preparemos nossa cabeça, nosso coração, nossa mente. Vamos caminhar juntos entre ruídos do poder e o sussurro do reino com a música Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim. Bem, essa semana, hoje é sabadão, é com S de soberania. Semana o Brasil foi sacudido por mais de uma cena há pouco tempo que não se via, parecia impensável na cabeça de muitos, né? A Polícia Federal entrou pela quarta vez na casa de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente e atual embusteiro mor da nação, para levá-lo até lá a sua casa, futura casa, para instalar nele uma tornozeleira eletrônica. Uma cena bem emblemática. Aquele que durante anos encarnou a imagem de um líder autoritário que citava a Bíblia, né, João 8,32, como arma, e o nome de Deus ele sempre usou para legitimar a sua desgraça, né, a sua ação política e ação necropolítica, agora se vê monitorado. Não pelo sistema, como ele costuma dizer, não pela BIM paralela, não, mas pelas consequências de suas próprias escolhas. É isso mesmo, ele escolheu isso. Essa tornozeleira não é apenas um objeto eletrônico, ela é o símbolo vamos usar o termo, desmascaramento social que ele merece. Deus não se deixa zombar, nós sabemos disso. O nome dele não é escudo para a vaidade, ou seja, nem para projetar o poder. Ele sempre citou Deus acima de tudo. Aqueles que usaram e que usam a religião como palanque, agora estão colhendo o fruto da idolatria que plantaram. Deus não dorme, já diz o pensamento popular. E ainda lembrando ainda dessa semana, ontem de ontem, o nosso presidente querido, o atual presidente da República, Lula, Luiz Inácio, falou ao país em rede nacional, abordando a importância de mantermos a fidelidade ao patriotismo. Não o patriotismo de palanque, não o patriotismo de rede social, mas o combate àquilo que o Donald, influenciado ou não por esse grupo de embusteiro com o nome Bolsonaro, gera ao país, querendo gerar aí uma taxa, ou seja, não é uma taxa, diz o Globo News, falou isso ontem, não é uma taxa, mas sim uma repreenda, também pode ser uma, vamos dizer assim, uma prática de punição ao Brasil por não querer intervir no sistema político, ou melhor, na Justiça Federal. Foi um discurso que, embora com os seus limites, resgatou em nós algo essencial, a política na realidade. Mas é bom lembrar, nenhuma outra pessoa tem a responsabilidade maior do que ele mesmo. Ele, como presidente da República, é o líder da nação. Mesmo ele falando que o Brasil é dos brasileiros, o Evangelho nos convida a ter lucidez. Eu ouvi isso lá em 2002, quando ele foi eleito, alguém colocando que ele era o Messias. Vamos parar com isso. Lula é um líder político que deve ser respeitado, que a gente tem que reconhecer. Mas nosso Messias é Jesus de Nazaré. O reino de Deus não se identifica com nenhum governo, mas se manifesta quando a justiça se faz carne na vida dos esquecidos. Lembrando, nós temos um crescimento no país graças à atual presidência. Abrimos o mercado, como diz o Lula, para um montão de lugar. Os Estados Unidos, esse canária, esse país que está aí querendo afrontar a gente, não só a gente, como o mundo inteiro, tem pouca relação com nós atualmente. Por que a gente não tem relação com ele? Porque temos um mercado amplo no mundo. Bom, vamos nós, o evangelho do dia, que é melhor. Lembrando que o evangelho de hoje, Mateus capítulo 12, versículo 14 ao 21. Bem, Mateus 12, 14 ao 21 é um presente que Jesus nos dá diante da conspiração, ele se retira. Às vezes nós somos afrontados, somos ofendidos e queremos reagir, mas Jesus ele não faz esse tipo de situação. Ele não grita, ele não disputa palanque com os fariseus, ele age em silêncio. Ele carrega em si
o silêncio sagrado que às vezes nós precisamos manter. Às vezes, quantas vezes nós devemos silenciar, nós respondemos. Quantas vezes nós, como membros de comunidade, somos às vezes, nos posicionamos atualmente, alguém colocando se o Papa é de esquerda ou de direita, e isso não interessa. Enquanto os líderes religiosos e políticos lutam por visibilidade, querem impor posição, Jesus revela outra lógica. A lógica do cuidado com os fragmentados, a lógica do cuidado com a justiça, que é uma justiça que nasce da mansidão, do poder que se manifesta no silêncio e vamos dizer assim, na forma de agir. A citação hoje que nós fazemos, Isaías 42, feita por Mateus, é mais que uma identificação messiânica, é um chamado profético à igreja hoje. Quem são as canas rachadas do nosso tempo? Quem são essas canas que hoje nós temos em nossas comunidades? Podemos dizer que as canas rachadas são todos aqueles que estão sofrendo as consequências, às vezes, de escolhas nada legais. Vamos dizer que são aqueles perseguidos, às vezes, muitas das vezes, assassinados pela política, necropolítica adotada em nosso sistema. São os indígenas expulsos de suas terras, a comunidade LGBTIAPN+, excluída da igreja, os migrantes, os famintos, os desiludidos da fé, os desempregados, aqueles que às vezes não têm nada e muitas das vezes até aquilo que tem é tirado. Enquanto alguns pregadores, alguns padres, alguns bispos, alguns líderes religiosos vendem o milagre e bênção em troca de like, o servo de Jesus, o servo do próprio Jesus se cara. Enquanto muitos querem influência, querem ter seguidores da fé e fazem do púlpito uma vitrine, Jesus se retira em silêncio. Enquanto o mundo exige uma performance, vamos dizer assim, de alto nível, Cristo revela que Deus está na brisa suave, como diz lá com o profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19. E aqui está o escândalo do Evangelho. A vitória do servo não está nos tronos, mas na cruz. Não está nos gritos, às vezes, em nossas igrejas, mas no silêncio que salva. Ele, Jesus de Nazaré, não veio apagar o pavio que ainda fumega. Ele reacende. Ele não quebra a cana ferida, como diz o profeta Isaías. Ele carrega no colo. E a gente olha claramente para tudo isso e a gente se pergunta: aonde nós estamos? Quantas vezes nós devemos fazer como Jesus hoje? Ficar de boca fechada. E às vezes não ficamos. Lembrando ainda que entre a tornozeleira de Bolsonaro, aquele embusteiro que vai para a mídia desafiar e quando chega na frente do juiz ele se cala, e o discurso oficial do Lula, e os juízos de uma religião, muitas das vezes a serviço de alguém, o reino ainda caminha no silêncio, entre aqueles que resistem e aqueles que não desistem. Aí que a igreja, que a comunidade, veja bem e ser o local aonde nasce todos aqueles que desejam servir o reino, desejam viver plenamente a boa nova. A comunidade de servos, não a vitrine de poder. É aqui quando alguém vier, às vezes, nos encontrar com um pavio curto, muitas das vezes, brabo, nervoso, xingando, que saibamos, como diz a minha irmã, a Dailda, do Conselho Nacional do Laicato, aqui de Nova Iguaçu, fazer o silêncio. A gente, quando fala da cana rachada, que alguém vai dizer, quem é a cana rachada? Quantas vezes nós somos a cana rachada? E quantas vezes nós ficamos com a fé por um fio, e como diz o outro, só um pavio que fumega? O Evangelho de hoje nos convida a nos reerguermos, mas não com estardalhaço, não com show pirotécnico, não com música alta, não com poder, mas com uma reação digna do Evangelho de hoje. Nós precisamos estar plenamente ligados a esse projeto, o projeto de Jesus, não um projeto meu em nosso canal. Peço a você que está aí do outro lado, se possível deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se você puder, né? Segue a gente lá também no blog, denonato.blogspot.com, isso está escrito lá para vocês, o vídeo também está lá. E peço a vocês que nos ajude a continuar produzindo. Às vezes a gente está aqui falando, às vezes para 15, para 10, para uma, às vezes até para ninguém, mas o importante é que não podemos desanimar, não podemos apagar o pavio que ainda fomega, que é o nosso canal, nem tampouco quebrar de vez a cana rachada. Fiquemos com Deus! Eu sou Daniel Nonato,
Deus nos abençoe. Lembrando que hoje é sábado, com S de soberania brasileira. Terra de samba e pandeiro, Brasil, pra mim,